Olá, galera. Hoje vamos apresentar uma história que é um jogo querido do Roblox que marcou uma época muito boa na quarentena, da pandemia. E hoje vamos contar a história do Pig Buck 1. Se vocês fizeram o Pig Buck 2, deixa muito like e se inscreve no canal e pede parte 2 que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, a gente começa no capítulo 1, quando o nosso personagem é um policial e ele tenta desvendar o desaparecimento do George Pig e tentar encontrar ele. Quando ele vai lá, ele escutou barulho de porco e ele foi atacado por algum infectado. Quando ele acordou, ele do nada estava dentro da casa. Não sabemos o que aconteceu com o nosso personagem, mas ele entrou na casa e aí ele escapou. Quando ele escapou, ele ia direto para a delegacia. Na delegacia, um desconhecido fala que tem monstro lá dentro e que tem que parar uma garagem. E aí, o nosso personagem abre, a garagem, a gente acaba escapando, e aí a gente encontra um personagem novo, que é o Doug. O Doug é um policial também, e ele é um dos principais lá da delegacia, tipo um tenente, e ele tá lá no carro, só que não tem gasolina. E aí o nosso personagem pega gasolina e a gente acaba escapando. Quando a gente escapa, o nosso carro para porque acabou a gasolina que tinha muito pouco. E aí eles resolveram parar na galeria. Antes de entrar na galeria, eles estavam cercados por um monte de monstros infectados. Só que aí eles conseguiram entrar. Aí a gente faz tudo lá, consegue escapar. E depois a gente vai para a floresta. Eles decidem acampar lá. E aí o Doug fala que estava ficando muito tarde e que a gente vai ter que dormir. Quando a gente dorme, a gente vê um barulho de cachorro e um negócio quebrando. Com isso, a gente acaba vendo que tem uma poção do Doug, que o Doug tomou, e aí ele virou um monstro. A gente decide fugir da floresta e a gente vê um rádio antigo no chão. E esse cara aí que estava no rádio perguntou se tinha alguém lá fora. E aí ele pediu pra gente ir lá na escola salvar um amigo dele. E a gente não sabe. Até agora, até aquele momento lá, naquela época do capítulo 5, a gente foi pra escola e depois a gente acaba vendo que esse amigo é a Bunny, uma personagem que a gente acabou descobrindo depois do Doug, E aí ela foi muito adorada pela comunidade. E aí, na minha opinião, uma das melhores personagens. E pra mim, vocês vão entender depois. Então, a Bunny, ela leva a gente até o esgoto, A gente escapa, a gente vai até o esgoto. E naquele cara que tava lá no rádio era o Senhor Batata. Então o Senhor Batata, ele falou, conversou lá com o nosso personagem e o nosso personagem começa a passar mal. E com isso a gente vai no capítulo 6, que é o hospital. Com isso, a Bunny cuida da gente, espera a gente acordar. Quando a gente acorda, ela fala que a gente demorou muito para acordar, que a gente ficou muito tempo aqui e que o médico que estava cuidando da gente foi infectado. Então a gente tinha que escapar, porque o Sr. Batata estava esperando a gente lá em cima, lá no último andar do hospital, que ele estava com um helicóptero. Só que aí ele não esperou a gente. E com isso, a gente teve que ir pelo metrô. Com o metrô, antes da gente ir pro metrô, nosso personagem já estava lá na frente, preparado para ir. Só que aí a Bunny encontra uma carta do Senhor Batata, falando que era para o bem dela. Então, com isso, a gente vai para o metrô, capítulo 7. Que aí a Bunny diz que ia descansar um pouco. Com a gente escapando, ela fala que não está sentindo bem. E depois ela confessa que tomou uma poção que o Senhor Batata deu para ela. E ela disse que iria acabar se transformando em um monstro.
Nosso personagem tentou insistir que ela podia vir com a gente, só que ela negou totalmente. E falou que vai aguentar os monstros o máximo que ela pode. Com isso, o nosso personagem tenta se vingar do Sr. Batata. E aí ele vai até o circo dele, ver se consegue achar ele. Quando a gente escapa, a gente encontra dois novos personagens. Esses dois novos personagens são Zizi e Pony. A Zizi tem duas irmãs. Ela luta esgrima, ela queria virar professora. E o Pony queria fazer um trabalho lá que não sei o que é, não lembro. Mas era um trabalho que ele queria fazer junto com o pai dele, que é nem o pai dele. Mas infelizmente não deu por conta desse apocalipse, né? Então isso a gente foi lá pra base de segurança deles, onde eles sobrevivem lá, e a gente vai para a cidade, né? Pra gente encontrar um caminho lá pra gente conseguir entrar. Com a gente entrando, eles fazem um diálogo lá muito legal com esses negócios que eles são, o emprego deles e tal, o que eles faziam. E aí do nada a gente escuta um barulho. E aí o que aconteceu? A gente foi lá verificar, né? Lá no lixo, lá no fundo lá do mapa. E aí a gente viu essa pessoa indo para o shopping. A gente vai no capítulo 10 no shopping, né? E a gente escapando, a gente encontra o personagem desaparecido que é o Jorge. Ele estava sobrevivendo lá, se escondendo lá no shopping. E aí ele decide se juntar a nós, né? Que é o personagem, a Zizi e o Pony. Então com isso, eles foram atrás do Senhor Batata, né? Que o personagem lá naquele diálogo que eles estavam falando o que era e tal, o policial, né, que é o nosso personagem, falou que o objetivo dele era encontrar o Senhor Batata e detê-lo. E aí eles foram juntos. A Zizi e o Pony foram junto com eles. Então a gente escapando lá, a gente encontra tipo um laboratório assim. E a gente acaba encontrando o Senhor Batata. Então, com isso, a gente do nada encontra o Jorge. Ele perseguiu a gente aquele tempo todo que a gente estava lá no negócio do exército, né? Que é o negócio do capítulo, o nome do capítulo, que é o lugar, né? Então ele decidiu brincar, né? Lá com as irmãs da Zizi, só que de esconde-esconde. Só que aí ele não acabou se escondendo e ele foi até a gente. Com isso, ele foi até nós e ele queria se vingar do Sr. Batata porque ele infectou a família dele, né? Que foi o Papai Pig, a Mamãe Pig e a Peppa. Então ele queria se vingar, aí a gente acaba encontrando o Sr. Batata meio robô ali. A gente, no final, acaba pegando uma foto da Senhora Batata e mostrando pra ele. No final, tem dois finais. Um final triste que o infectado lá do mapa mata a gente, e outro que a gente vai embora atrás das Zizi do Pony. Bom, eu escolhi o final feliz, graças a Deus. E, pra mim, minha opinião, foi um jogo fantástico. A gente vai falar do Pig 2 se vocês derem muito like. E, tipo assim, foi um dos melhores jogos de terror que eu já vi no Roblox, sinceramente. Esse daí ganhou meu coração. Galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. A gente ainda vai fazer alguns vídeos de games, outros vídeos de história dos jogos. Então é isso. Valeu, falou e tchau!